Olá, tudo bem? Wilson, mais um episódio do PEN, Pessoas e Negócios, episódio 03. E hoje eu tenho um casal, primeiro casal do PEN, um casal super especial. Eles são empresários, são proprietários da pousada Vila Verde. Hoje vocês vão conhecer uma história não só de pessoas, afinal, o PEN é isso, é pessoas e negócios, como o próprio nome já diz, mas vocês vão conhecer uma história incrível desse negócio que chama Vila Verde. Então eu quero apresentar para vocês o Alan Klaus, que ele tem 40 anos, é arquiteto, pai, e a Andréia Leite, ela é publicitária, mãe e apaixonada por marketing. Então, fique ligado porque esse episódio está incrível. Obrigado por terem aceito o convite. É um prazer ter vocês aqui nesse episódio. Então, fiquem à vontade, bem-vindos ao PEN. Obrigada a gente, né, pelo convite. É um prazer estar participando desse podcast. E eu espero que a gente possa contar um pouquinho a nossa história de vida e a história profissional. Que é incrível, né? A história de vocês. Gente, a história deles não se apaixonar. É um case de sucesso, um verdadeiro case. Obrigado, por esse convite. Com certeza vai ser um episódio bem rico aí de informações, de empreendedorismo, de experiência casal, de vida, né? Experiência de vida. vida, de família. De trabalhar em Verdade. casal. Gente, vamos lá. Agora que vocês já conheceram a Andréia e o Alan, primeiro, eu quero que vocês saibam o que eles faziam antes de idealizarem o Vila Verde. Então vamos entrar um pouquinho aí nessa história dos dois. Alan, o que você fazia antes de criar o Vila Verde? Conta um pouquinho pra gente. Então, sou formado em arquitetura. Eu, antes de terminar a faculdade, cheguei a fazer faculdade em Campinas, depois mudei para São Paulo. Comecei a estagiar, então trabalhei em alguns escritórios, construtoras, enfim. E no meu segundo estágio aí, eu comecei já a fazer alguns projetos por fora do trabalho, que acabaram virando o meu negócio depois de Sempre com a veia empreendedora. Sempre. Minha carreira toda, eu nunca tive uma carteira assinada. Sempre Jura? pensei Gente, olha isso. em empreender, né? Desde quando eu me conheço, assim, como gente também, o meu sonho nunca foi ter uma carreira corporativa ou crescer numa empresa, sempre foi O próprio negócio. Mas ainda não formatado exatamente o que seria, mas que seria um negócio próprio. E teve alguém que te inspirou nesse seu desejo de empreender? Teve algo que te motivou nessa sua busca? Bom, meu pai tem uma carreira, sim, também de empreendedor, sempre teve muita vontade de construir, de fazer empresa, enfim, e acho que veio um pouco da Origem familiar. origem familiar. Legal. Andréia, me conta, e você? Diferente do Alan, eu sempre fui funcionária. Então, eu me formei em publicidade, trabalhava numa agência de marketing corporativo, sempre focada em lançamentos de grandes empresas, né, como Land Rover, Skin Cariol, Vivo. Então, assim, eu trabalhava muito com lançamentos de produtos, né, na linha corporativa. Que legal. E, assim, era uma paixão, né, trabalhar em comunicação. Então, esse viés da pousada entrou bem exatamente aonde eu gosto, que é atender os clientes, fazer essa parte toda de administração de reservas, né? Então, realmente caiu como uma luva, assim, para o que eu gostava de fazer. Mas sempre fui para um lado corporativo antes de chegar até a pousada. Que demais, gente. Eu vou fazer um parêntese, porque assim, eu conheço o Alan e a Andréia há uns 5 anos. Então, vou falar como cliente e como amigo, né? A gente tem uma relação que começou na relação profissional, né? Relação de Total, cliente, empresa, e realmente é isso. Eles têm um carinho enorme por cada hóspede que passa pelo Vila Verde. Eu sempre vejo o Alan, se tem um papelzinho, alguma coisa no chão, ele vai lá e pega. A Andréia, eu vejo isso no carinho que ela tem com todos os hóspedes que passam. Vocês vão conhecer, a história é fantástica. Agora, me contem, como surgiu, essa pergunta é pro Alan, como que surgiu a ideia do Vila Verde? Então, quando eu saí de São Paulo para o retorno em Atibaia, né? Eu nasci em Atibaia. Você é de Atibaia? Eu nasci em Atibaia, morei um tempão fora e acabei voltando para Atibaia. E daí surgiram várias ideias de negócios, né, para poder fazer. E essa área do Vila Verde já era uma propriedade da família. Você já tinha esse Eu terreno? já tinha esse terreno. Né, que era um ativo até então que dava só prejuízo, entre aspas, né? A gente investia no final de semana, que a família já não fazia muito sentido passar o final de semana lá, enfim, já não tinha um uso mais de final de semana. Então era um lugar que já estava ficando abandonado, o mato crescendo, quem tem sítio sabe que Não é o fácil. custo é alto e se não tiver manutenção vai se deteriorando, né? Então
quando eu ia lá ainda, quando a família ia, eu já tinha vontade de fazer um chalé pra mim, porque a vista lá é incrível, o Will Sou conhece. suspeito pra falar. Então, Apaixonado por esse lindo. é um lugar. lugar que, pra mim, já transmitia uma paz muito grande. A vista que eu tinha lá, eu brinco que é o nosso mar, né? Porque eu olho pra lá, fico sentado por horas e me dá uma paz tremenda. Então, assim, eu tive vontade de fazer um chalé pra mim lá inicialmente. E depois, quando eu retornei pra Atibaia, aí eu tive a ideia de fazer isso como um negócio. E daí começou a surgir a ideia da pousada. E aí a coisa foi Foi fluindo. fluindo. E paralelo a isso, você Crescendo. tocava outros projetos, Eu enquanto o negócio crescia, você acabava tinha um tocando. escritório de arquitetura ainda, tocava projetos de clientes, enfim, e eu depositando também energia ali e fazendo a coisa acontecer da pousada, né? Era um terreno grande, então muita coisa foi feita lá, mexida, então desde terraplanagem, toda a construção, com recursos também que eram. Eu não tinha muito recurso Escassos. na época, era um recurso limitado, bem limitado. Então, assim, foi um desafio mesmo, esse início de obra, até se tornar um negócio que se tornou, né? Então, assim, foi um processo de degrauzinho por degrauzinho, até Etapa por por etapa, etapa né? por Como é etapa. o processo de criação de um negócio, né? Muita gente, quem tá de fora, acaba vendo, imaginando que criar um negócio é Não, e a algo pessoa vê hoje, fácil, acha que foi que que nasceu já assim. nasceu assim. Pode ser que grandes empresários com grandes investimentos consigam fazer algo, mas não com essa essência que você conhece, porque a gente foi sentindo o nosso público e foi crescendo junto com o negócio, né? A gente não fez um investimento, não foi de milhões lá para fazer aquilo. Só um parênteses, quem tá assistindo, essa vista aqui do fundo, olha só, a parte dos pratos, essa é a piscina borda infinita com vista para a montanha. Então, é assim, olhando essas imagens, né, que a gente tem do Vila, a pergunta que eu faço para vocês é, para quem tá assistindo, qual que é o propósito do Vila, né? Quando vocês idealizaram, e aí a Andrea depois vai falar onde que ela entrou na história, qual que foi seu objetivo principal ao criar o Vila Verde? Então, o principal foi fazer um lugar do qual eu gostaria de frequentar. Esse, Você idealizou como se fosse para você. para mim, isso foi desde o início, em todos os cantinhos do Vila Verde, eu fiz um cantinho que eu gostaria de contemplar, ou de ficar, ou de curtir. E o bacana é que os hóspedes, né, hoje eles percebem isso. E a gente conversa bastante, a gente tem uma relação bem próxima, você sabe, Super. né? E eles falam, a gente percebe nos detalhes que tudo foi pensado. Então, foi tudo colocado com muito carinho, porque realmente foi feito, né, aqui com o proprietário, olhando o que ele gostaria de ver, o que ele se sente mais confortável, o que passa mais acolhido, o Isso. que passa uma paz. Então, eu acho que a grande maioria dos hóspedes conseguem sentir essa sensação que era o objetivo inicial do Que a Ala. gente tem uma proposta bem diferente de uma hotelaria, uma pousada convencional, né? Se você for no nosso lugar, você vai perceber que é um local que não é comum. A gente fez um espaço diferente, com muita personalidade, né? E a gente não é um local que é para agradar a todos. A gente tem um público É que importante gosta segmentar isso, né? Qual que é o público que tá lá, que vai. A gente conversa bastante sobre a persona, né? Falando de persona do público-alvo. Qual que é a persona do Vila? Hoje a gente tem Pra quem. essencialmente é casal, né? A gente atende muito casal e foca no casal, né? Uhum. A gente tem toda uma estrutura para isso. Tudo que foi pensado dentro da pousada Vila Verde, a gente tem por exemplo, esportes é pensado para uma dupla fazer, para o casal fazer. Tem massagem para os dois fazerem. A gente tem música ao vivo nos finais de semana. Então é tudo para um casal realmente poder curtir um final de semana agradável, com diversas atrações A música ao vivo mesmo que tá passando, né? Ali é Aliás, uma muito dica para agradável. vocês. O Réveillon é fantástico. Eu já É, passei 2 ou 3 Réveillons testemunha, e eu né? sou testemunha, Das assim, é o festas. refúgio perfeito. Então a gente tem um restaurante também, com fondue, com fogueira. Então é tudo pensado realmente para uma conexão do casal, para o casal curtir e ter um final de semana bem diferente, em meio à natureza. Agora, tem algo, né, antes de entrar aí na segunda etapa, que a André vai contar pra gente, porque os dois são casados, empresários, né? Eles vão compartilhar pra gente aqui comigo, né, e com vocês que estão assistindo, como é que é esse dia a dia, porque tem um filho também. Sim. André, mas antes me conta, como que você entrou de cabeça no projeto do Vila junto com o Ala? Nós nos casamos, né, eu trabalhava ainda em São Paulo, tinha ainda meu trabalho nas agências, e de repente veio a pandemia. E a pandemia, o que para alguns
alguns foi uma situação bem complicada, pra gente teve um lado bem Olha positivo. só, foi um divisor de águas, hein, gente? A Sim. pandemia foi um divisor de águas aí na história do Vila Verde. Sim. Como eu comentei, eu trabalhava com eventos e os eventos na pandemia praticamente zeraram, Sim. né? A gente não tinha muito como executar. E aí a pousada começou a ter uma procura muito grande, porque nós estamos a 1 hora apenas de São Paulo. E isso acaba sendo um benefício e um diferencial muito grande Fantástico, para uma fantástico. pousada que tem toda essa estrutura de natureza, né? Com esse propósito de desconectar, de trazer mesmo mais calma para o dia a dia, para você ter essa desopilar mesmo dessa Sim, correria sim. que a gente vive aqui em São Paulo. Então, neste momento, a pousada deu um boom, a gente realmente começou a receber, né, de uma forma segura, porque com distâncias, né, entre os Ao ar chalés, livre, né? ao ar livre, né? Então, depois do início, que foi realmente, né, o fechamento geral, a gente começou a atender esses hóspedes e a pousada precisava de um braço direito, porque até então o Alan estava praticamente sozinho na E coordenação, aí com uma entra o equipe muito olhar reduzida. feminino. Sim, um olhar publicitário para auxiliar nessa parte que realmente é cuidadosa com o hóspede, com as reservas, né? Com todo esse carinho que a gente trabalha mesmo cuidando dos hóspedes, eu agreguei aí no time e automaticamente as coisas também foram evoluindo de uma forma bem rápida, Que né? legal. Sim. E como que vocês, né, hoje casados já há anos, como que vocês administram essa relação empresários e esposo e esposa? Acho que a maior dica seria o Até respeito. como dica, tinha que tem negócio. Acho que era um receio também, né, trabalhar junto, embora a gente tenha umas áreas bem, né, separadas, assim. O Alan tá muito na parte de construção, né, a Estratégica visão, de estratégia. crescimento, né? E tudo mais. Finança, toda essa Exatamente. parte. Mas no início não foi fácil, né? Como É, qualquer negócio, como eu tinha uma administração de tudo, fazia praticamente tudo dentro da pousada, né? Tinha a parte operacional que trabalhava, mas eu estava na administração de tudo. Então, a Andrea também veio para somar nessa parte, né? Então, eu sou um pouco centralizador também. Então, para delegar e confiar e tudo mais, isso demora um demora certo um tempo. tempo, mas hoje a coisa Flui muito bem, flui naturalmente. naturalmente. Cada um Sim. tem o seu espaço dentro do negócio, e eu acho que o mais importante é respeitar. E qual que é o segredo para quem está pensando em abrir um negócio com o seu cônjuge? Qual que é o segredo que vocês, qual que é a dica que vocês dão? Acho que o respeito realmente é a base de tudo e ter essa separação de responsabilidades, do que cada um cuida, para que a gente consiga ter essa. E também, como negócio mesmo, é entender se o parceiro tem o perfil de agregar no seu Lógico, negócio. Sim. senão Coisa, também não senão vai é ser briga, de né? briga é muito grande, né? Então, assim, a gente, hoje o negócio vai muito bem porque a gente se respeita e tem confiança no trabalho do outro, né? Que é Sim. o E é mais muito importante. importante esse feeling, né, Alan? Sim, sim, sim. Tá. E eu entrei também com essa admiração, né? Porque o Alan fazia praticamente tudo sozinho, a E gestão de você do negócio pousada. crescer, E precisando de alguém naquela lógico. função, né? Então acho que realmente calhou, assim, a gente conseguiu unir dois pontos bem positivos, assim, bem importantes. Agora me fala uma coisa, o que é educar um filho? Gente, eles têm um filho lindo, que é o Pietro, no empreendimento, né, num negócio que é fantástico, mas e que ele está convivendo com o negócio dos pais. Como que vocês administram isso? Qual que é o segredo para vivenciar isso no dia a dia de uma forma tão que eu falo que é inspiradora, porque eu tô no dia a dia, eu acabo presenciando algumas situações, mas hoje educar um filho não é fácil. Qual que é a dica que vocês dão? Como que é isso no dia a dia? A gente tem uma vantagem muito grande do nosso negócio ser na natureza, né? Ter ali todo um ambiente para ele que eu acho que qualquer criança gostaria de crescer num ambiente como nós temos, né? A gente trabalha muito, ele não tem muita opção, ele vai É. para pousada quase Todo semana. final de semana. Mas é um lugar extremamente agradável né, ele gosta muito, né? A liberdade que ele tem, o contato com os hóspedes, aos animais, ele gosta de todos os cachorros que vão Nós lá. somos pet friendly, né? Aliás, um parêntese, pessoal. Eu tenho um É, cachorro, e aliás, foi um dos pontos que uniu o isso desde o Bud, Bud, que tem alguns anos já comigo, o Alex, e a pousada é pet friendly. É incrível, assim, porque a gente vê o carinho deles com os animais e o respeito dos outros hóspedes em relação a isso. sim. Vocês já pensaram a pousada de forma para receber casais, pessoas com pet? Ou isso veio depois? Uma Não, curiosidade já minha. desde o início nasceu com a ideia de ser um pet friendly, né? E é uma coisa que cresce a cada ano absurdamente, assim, né? Então, a gente vê hoje famílias com ou 100 filhos ou com um filho e geralmente tem um pet, né? Então, E principalmente nas datas especiais, assim, como final de ano, né? Carnaval aí e feriados, é uma procura muito grande, porque realmente são o estadias pet mais longas também. Mais é longas, mais né? longas. O pet faz parte da família e você Lógico. geralmente quer viajar e quer
né, o pet junto. E esse ponto positivo realmente é um diferencial para a pousada. Que legal. Agora vem uma outra pergunta, falando de pessoas, falando de liderança. Você começou o negócio, quantos anos tem o Vila Verde? Então, o negócio, desde o início de construção, há 7 anos atrás, e num formato pousada como é hoje, fazem já, 5 como anos. hoje eu digo assim, ela sempre foi Nesse evoluindo, formato, né? mas num formato como pousada faz 5 anos 5 que a anos. gente... Como é hoje liderar pessoas numa região mais distante, né? Porque fica a 1 hora de São Paulo e A fica 10 quilômetros de 3 Atibaia. quilômetros de 10. 10 quilômetros de Atibaia. Como que é hoje essa questão de mão de obra para quem está de fora, né? Como que você administra eu diria isso? que hoje É o maior desafio? é o maior desafio, sem dúvida nenhuma. É um limitador de crescimento se você não tiver equipe, né? Se você não tiver uma gestão e uma equipe, é um limitador com certeza de crescimento. A gente demorou um certo tempo para conseguir construir uma equipe que a gente tem hoje. A Andrea agrega muito nisso, né, para essa gestão da equipe, de coordenação, de reuniões, enfim. Eu tenho uma visão mais estratégica, mais de crescimento, de ver a longo prazo, assim, mas a Andrea, com certeza, é um pilar bem importante para isso Ela acontecer. acaba visualizando. E para você, André? Olha, eu acho que a gente realmente chegou num ponto hoje em dia que a equipe é bem redonda, assim, sabe? Mas com muita conversa, com muito treinamento, com muito bate-papo, de ouvir quais são os pontos fortes, os pontos fracos, onde a gente precisa melhorar. Então, acho que essa troca é essencial e hoje a equipe trabalha feliz. A gente escuta de alguns hóspedes como que eles fazem para trabalhar sorrindo todos os dias, cantando. Então, pra gente isso é extremamente Mas satisfatório. eu vejo isso, gente, assim, é o meu refúgio quando eu saio de São Paulo. E às vezes eu tô na piscina e escuto o barman Cantando, cantando 10 da manhã. Então é algo que realmente chama atenção para quem tá lá pela primeira vez. No interior não é fácil você ter essa mão de obra, né? Esses profissionais que a gente tem hoje, tanto que um veio da Bahia, a gente tem um do Rio de Janeiro, tem uma parte ali da própria cidade, mas com certeza o maior desafio é conseguir formar uma equipe no interior, como a gente está ainda no meio do mato, né? E eu acho que o fato deles entenderem que eles precisam proporcionar para os hóspedes que estão ali a melhor experiência, porque realmente você se planeja, você, né, quer ir para ali passar uns dias, uns momentos de relax, o que você precisa é ser muito bem atendido. Então, eu acho que Focar na experiência, né, que a exato. gente tanto fala. Com Exatamente. certeza. Então, acho que cada vez mais a gente tem esse ponto, sabe? Tentando frisar para os funcionários de que eles são a parte fundamental do negócio, que a gente depende deles para crescer. Você sabe que, olhando, né, eu posso falar como hóspede, como cliente, né, mas também como amigo. Nesse momento eu vou falar como hóspede, como cliente. A história do Vila, né, fazem 5 anos que eu conheço, que eu frequento. Fica até como uma dica para empresas, né? A gente vê várias oportunidades. Eu mesmo tive a oportunidade de conhecer uma vinícola em São Bento do Sapucaí, que eu comentei com vocês, que era uma história de sucesso, né, de empreendimento. Então fica a dica para empresas, né, empresários, gestores de RH, gestores de marketing que querem fazer ações de endomarketing. A gente está 1 hora de São Paulo. É uma história de sucesso incrível. Vocês vão ter a oportunidade de fazer uma imersão do colaborador naquela vivência, na história daquele negócio e também sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sobre realmente um negócio que vivenciou desafios e superou barreiras, né? Então, assim, realmente tem... Qual que é a visão de vocês? Vocês imaginavam que ia ter essa proporção toda? Então, Ia estar essa proporção? na verdade, não. Aonde ia chegar, a gente queria uma pousada, como eu falei, sempre criei um espaço que eu gostaria de estar, assim, então sempre o pensamento foi esse. E conforme o negócio foi aumentando, a gente foi evoluindo e crescendo, né? Evoluindo o negócio como um todo, né? Então, assim, mas não, a gente não tinha uma noção da onde a gente ia chegar, como está hoje. Mas plantando cada sementinha. E para Exato. você? Não, eu acho que quando eu conheci, né, o Vila, que estava... Na verdade, eu tive conhecimento quando a gente namorava ainda, na época que estava construindo. E aí tinham todas essas questões do Alan, se ia ser uma pousada voltada para o final de semana, ou se ia ser uma pousada mais voltada para mensalistas. É quando a gente começou a ter uma procura grande e os hóspedes destacarem muito essa importância de ser 1 hora de São Paulo, né? Eles falaram, nossa, olha onde eu tô, com tanta natureza,
natureza, É que consigo desopilar, né, em 1 hora de São o Paulo. desafio era o como tornar o Vila Verde conhecido numa cidade que não é Que não conhecida. é conhecida, esse Que é a um gente tá, ponto, né? Atibaia é uma cidade conhecida, tem uma parte turística bem interessante, mas Bom Jesus dos Perdões é uma cidade vizinha, muito pequena, que não é conhecida e não tem um histórico turístico, Sim, entendeu? Apesar de ter alguns pontos de ecoturismo bem interessantes para bem conhecer, mas ela próximo. não é explorada, né? Não é conhecida. Então, assim, o como tornar uma cidade do interior que tem pouquíssimas opções, Opções. pousadas, restaurantes, enfim, e a gente aqui no meio do nada se tornar conhecido. Como que a gente poderia E fazer como que isso? vocês superaram esse desafio de tornar uma cidade que não era conhecida, pelo menos muita gente não conhece Bom Jesus, conhece Atibaia, mas não conhece Bom Jesus dos Sim, Perdões. Tornar essa cidade conhecida e tornar o Vila Verde esse refúgio perfeito para quem quer sair de São Paulo. exato. Como vocês transpuseram essa barreira? Então, acho que o principal ponto ali é estratégico. A localização da pousada, ela é estratégica. A gente está a 65 quilômetros de São Paulo. Então, em 1 hora você está num local completamente diferente de tudo, assim, de uma cidade urbana, por exemplo. Então, a gente está com vista de montanha, natureza. É um local que Tem aras muitas do lado. tem. Tem Então, assim, cachoeira. Tem aras do e é um lado. local que, para você ter uma vista parecida, um clima parecido, que é de montanha, são mais 1 hora e meia de viagem para frente, pelo menos mais 1 hora, né? Você vai para o sul de Minas, aquela região de Campos do Jordão, enfim. Monte Então, Verde, é mais 1 hora para mais uma frente. hora para Então, assim, frente. para um turismo rápido, de um bate e volta de um final de semana, por exemplo, a gente tem muita vantagem de estar muito mais próximo, né? De São Paulo sem trânsito, né? E eu acho que vale ressaltar que a mídia social, o Instagram, A foi um internet, sem ponto dúvida. assim de grande ajuda para a gente, porque hoje nós temos 125 mil seguidores. A gente chegou, né, na região, acho que uma das pousadas mais É a mais conhecidas Mas mesmo. conhecida. lembrando que a gente iniciou pelo Airbnb. Eu tinha primeiro Eu fiz a minha reserva pelo a Bem no primeira começo. Airbnb deve ter mesmo. sido. É. Que a gente tinha o Airbnb e o Booking. Eu fiz a minha E reserva e falei com o Alan. era isso aí. E daí a gente seguiu com o Airbnb, a gente segue até hoje, né? Mas ele representa hoje talvez uns 5 a 3% de reserva. Airbnb só. E a maioria vem o quê? Via Instagram. Ou indicação. A gente tem um O público Booking muito a de gente indicação. deixou de trabalhar já há um bom tempo. Eu acredito que o público seja um pouco diferente do que a gente foca, né, assim. E daí hoje o nosso principal cliente, o nosso principal vitrine é o É Instagram. o Instagram. Impressionante, assim, a procura que vem pelo Instagram. Agora, entrando um pouquinho na história da pousada, mas assim nos atrativos, né? Que a gente já falou de alguns, vocês estão acompanhando aqui pelas imagens. Vocês têm quantos chalés hoje no Vila? São 23, são 5 categorias. Quando eu comecei lá, tinha uns 5. Acho que eram 12. Inicialmente. Era aquela primeira etapa. Então, hoje são 23, 5 categorias, e a gente já está com uma expansão aí de mais 6 chalés focados em experiências também, bem focado em experiência. E e tem uma divisão, André, as categorias? Para quem não conhece, né? Por exemplo, eu tenho um chalé do nível standard, eu tenho um outro. O que diferencia aí, se tem essa divisão, o que diferencia? Nós temos, né, a categoria de entrada, que seria o chalé Lírio, ele é um chalé mais voltado para a família, mais básico, né, ele não tem uma vista panorâmica com a parede de vidro que as outras categorias possuem. É vista lateral. Isso, lateral. Daí o lavanda e o orquídea já tem uma parede de vidro e uma vista linda para as montanhas. Que é fantástico, gente. Todos têm uma estrutura de cozinha, todos têm lareira, tem a varanda com rede. Então é bacana porque eles já são completos desde o básico, né? Mas acaba sendo que um diferencial seria a vista mesmo. E o último, que é a Cabana Bromélia, que foi o último construído, é realmente uma experiência diferenciada, porque tem hidro, é um chalé com mezanino, na parte de baixo tem a sala e o banheiro, na parte de cima o Eu já tive quarto a com a oportunidade hidro. É bárbara. Ele Bem é focado no bárbara. casal, né? bem focado no casal. Então, assim, a gente recebe famílias, né? Não é proibido crianças, mas realmente acabou tendo esse nicho mais voltado para casais. Hoje a gente denomina a pousada como uma pousada romântica gastronômica, porque a gente tem esses dois pilares muito fortes, que é a parte dos casais e a parte do restaurante, que é o Tabu, Ah, que veio depois de algum isso que eu ia te tempo. perguntar, assim, para quem tá hospedado, né, para quem não conhece, tá pensando em Vila, depois dessa história aí que vocês estão conhecendo, tem um restaurante, Sim, tem um chefe. sim. Conta um pouquinho da história de como surgiu o restaurante, porque assim, gente, falando de negócio, a história do restaurante também tem uma história de
de bastante desafios, né? Até chegar ao restaurante que é o Tabu. Então, acho que antes da Andrea falar um pouquinho aí do menu, falar de como tá o restaurante hoje, eu vou pedir pro falar Como como surgiu a ideia Uhum. do restaurante do Vila, porque tem um case aí nessa história. Na verdade, eu sempre gostei da ideia de ter um restaurante, mas eu nunca pensei que o restaurante ia ser dentro da minha pousada. Eu sempre, né, Sim, ainda com a pousada funcionando, eu já procurei alguns pontos na cidade para montar um restaurante. porque ele também gosta de Ele cozinhar, gosta né? muito. E gosto do negócio do restaurante em si. E aí, eu iniciei a pousada com um restaurante bem mais simples, né? Para atender ali o café da manhã e alguma coisinha Algo mais prático. mais prático. Então, eu tive uma pessoa que iniciou esse restaurante para nós, ficou ali mais ou menos 1 ano e meio. Depois, a gente passou esse restaurante para uma outra equipe, que também era vamos dizer, um terceirizado que tomava conta do restaurante, né? A gente dava alguns direcionamentos, mas a gente não tinha o total controle do negócio, né? Não Então, tinha autonomia. era uma parceria que deu muito certo, mas para Mas não era evolução, 100% de vocês. não era. A gente não conseguia administrar da forma com que gostaria. A gente não conseguiu evoluir da forma com que Não deveria, gostaria. como gostaria. Então, essa parceria durou cerca de 2 anos, até que o meu restaurante aconteceu, né? E aí nasceu o... O Tabu, Tabu. Tabu Restobar. Me conta do Tabu, André. O Tabu é um restaurante que ele atende tanto os hóspedes como clientes de fora. Então, isso é também bem bacana, porque é um restaurante que tem um cardápio de brasilidades, né? A gente acaba sendo um restaurante bem contemporâneo. Tem um cardápio bem eclético de massas, risotos, saladas, lanches, petiscos. Então, ele é bem completo. E a gente tem esse público de final de semana, com música ao vivo, à noite. A gente acrescenta pizza também para os hóspedes nos sábados à noite. Então, eu acho que tem A é peça bem fundamental ali completo. foi também arrumar um parceiro, né? Que foi o Sim, Marcelo, Que é o chefe, que é o né? chefe Que, de aliás, é cozinha. bárbaro, gente, assim. Então, ele já veio de restaurantes bem bacanas da região, que trabalha com frutos do mar, tem uma culinária uma alta gastronomia mesmo, entendeu? Então, hoje a gente conseguiu agregar e muito na experiência da pousada com o restaurante. é muito legal os comentários, né, que a gente recebe dos hóspedes, que geralmente não esperam que vão para uma pousada, né, que vai ter, assim, um restaurante tão completo. E se surpreendem com a qualidade. Qual que é o prato que é mais elogiado? Acho que o autoral Caraíva é um prato Caraíva? O que vai no diferenciado. Caraíva? Gente, eu sei todos. O Caraíva tem purê de banana da terra, com filé de tilápia, com farofa com bacon e um vinagrete de manga. Nossa, Então, realmente é ali uma mistura de E a questão do sabores. Caraíva tem um porquê do Caraíva, né? Sim, A identidade da pousada, a gente tem uma característica bem forte nesse sul da Bahia, que pega ali Caraíva, Trancoso. Então, assim, pessoas que conhecem essa região da Bahia, quando chegam na pousada, faz esse link. à noite, principalmente à noite, quem se hospedar, ou quem já passou por lá, quem vai se hospedar no futuro, você realmente tem essa visão. Olha, lembra Caraíva, sim. por conta das luzinhas É um lugar que a bonitas. gente frequentou e frequenta muito. E por fazer um negócio que eu gostaria eu fiz pensando no que eu gostaria. Nós casamos em Então, Caraíva. Vocês casaram em Caraíva, né? Sim. então a gente tem muito essa identidade do sul da Bahia, que é aquela simplicidade feita com muito bom gosto, assim, né? Então é um lugar que você se sente à vontade, se sente em casa. É uma simplicidade pensada, sabe? Você sente à vontade, que é o A slogan, ideia é né? que as Sinta-se pessoas em possam casa. ficar descalço mesmo, andar, ficar à vontade, pisar no chão, sentir a natureza. Então a proposta do lugar é sinta-se em Gente, eu casa. imagino que vocês devam estar assim encantados e quem não foi deve estar louco para conhecer o Vila Verde. Mas antes, ainda tem mais coisa para vocês saberem ainda do Vila Verde. O café da manhã é maravilhoso. Pensa naquele café estilo mais colonial, mais completo. Eu sempre quebro a minha dieta quando eu vou para lá. O que que é aquele bolo de chocolate que tem Feito pela lá. manhã? O café da manhã está incluído, né? Está Isso, é incluso na inclusagem. hospedagem. Andréia, agora me fala uma coisa. Qual que é a sua estratégia, do ponto de vista de quem está assistindo, em relação ao marketing da pousada, quando você está criando os conteúdos? O que que você imagina com cada vídeo desse? Fala um pouquinho do teu olhar de marketing, para quem está assistindo, porque tem muito profissional de marketing, tem muito profissional que é da área Sim. realmente de publicidade também, ou social media.
e que quer entender, né? Tá buscando experiência. Conta um pouquinho pra gente dessa tua visão, que eu Parece acho fantástico. Aliás, eu sou fã. Parece clichê, mas realmente no nosso meio ali a gente precisa transparecer a experiência. Então, o conteúdo, os vídeos, a gente tenta Uhum. que a pessoa que está assistindo, né, o futuro hóspede, consiga sentir um pouquinho dessa sensação, dessa energia que a pousada transmite. Então, a gente tem várias qualidades, né? A gente já falou de ser próximo de São Paulo, a gente agregou serviços, né, na pousada, como yoga, como reiki, como funcional, a gente tem a massagem com as Aliás, a massoterapeutas. massagem é incrível, gente. Então, a gente recebe bastante elogio mesmo sobre as massoterapeutas. Então, acho que a gente tenta transparecer, né, nessa parte de divulgação, um pouquinho da sensação. E eu acho que a gente às vezes consegue mesmo isso, porque muitos hóspedes comentam que não existe um outro lugar que eles já foram com essa energia. E uma curiosidade, né, porque muitos hóspedes vão sozinhos ou em casal e acabam fazendo amizades ali na área social. Então, a área da piscina, né, que tem aquela borda infinita com Eu a e o vista Alex, a gente já fez maravilhosa. vários amigos ali. Então, isso é uma coisa bem diferente, porque a maioria das pessoas que frequentam vão em outros hotéis e reclamam um pouquinho dessa parte fria, né? Que é tudo muito engessado. E a gente foge e tenta transparecer isso um pouco nos conteúdos. Mostrar, sabe, a vibe, a energia. Realmente as pessoas se desconectam. É tão próximo de São Paulo, mas parece que você fez uma viagem para um outro estado quando você está ali dentro. Então, a tua Você dica para quem tá assistindo é ser natural e transmitir a experiência, Isso. Mostrar a a realidade. realidade. Outro comentário também, puxando esse gatilho, é que as pessoas falam que quando chegam lá é muito mais bonito do que elas viram, inclusive. E geralmente você olha uma foto produzida, é cheia de filtros, né, em alguns locais, de algumas pousadas e hotéis. E aí, quando o hóspede chega lá, fala: Nossa, conseguiu ser mais bonito do que vocês transpareciam, de tão real do que a gente mostra. Então, isso é um ponto também bem positivo. Isso é fantástico. Alan, e na sua visão de empreendedor, qual que é o diferencial da pousada, além de tudo isso que a gente falou, de distância, de localização? Na sua visão, qual que é hoje o maior diferencial da pousada? Então, a gente é um local com uma identidade, né? Um local que tenha uma identidade Já criada, já né? criada, né? A gente sabe do nosso público, sabe o que o público quer e o que ele busca, né? Então, isso acho que é fundamental para qualquer negócio. E hoje a gente foca no nosso público, que é o que? É o casal, que busca ali um refúgio de final de semana ou durante a semana, um lugar de paz, que tem um bom serviço, né? A gente foca muito no serviço, na experiência de quem está lá. Então, acho que o principal diferencial é isso, além da nossa localização, tudo isso que a gente falou, é a gente saber exatamente quem é o nosso hóspede e o que ele procura. Isso é muito importante. Falando um pouquinho de empreender, né, qual que é a dica? A gente estava falando agora há pouco sobre dicas, né? Mas qual que é a dica na sua visão, né? Que foi idealizadora aí do projeto, para quem quer empreender ou para quem está empreendendo, qual que é a sua dica? Fundamental, assim, que não pode faltar. Eu pensaria fora da caixa, porque a maioria das pessoas querem ir no padrão que dá certo, entre aspas, né? E que agrade a maioria. A gente não fez isso. A gente fez para um público específico, que procura uma coisa específica. Então, a minha dica é pensar fora da caixa. Eu pensei assim e Certo, procuro isso tá pensar dando certo. assim em Constantemente, não todos os para. meus negócios. Eu não tenho só esse negócio, então eu tento pensar. Gente, esse homem não para, Não ele tem para. muita Não coisa. para. A gente tá conversando, tá falando de negócio, tá falando. O PEN, na verdade, é 24 horas, né? Então, assim, eu daria essa dica. Pense alto, pense fora da caixa e Fantástico. Agora, a gente falou de bastante ponto positivo, diferencial, mas o Vila Verde teve desafios, né? A gente falou de alguns, sobre equipe, por exemplo. Mas na visão de vocês dois, aí eu queria ouvir dos dois, quais foram os maiores desafios nesses anos de Vila Verde? Os como todo maiores, negócio, até o negócio se firmar. se firmar, ter corpo para ser um negócio, né? Os desafios são tremendos, né? Ainda mais para um negócio desse que a gente tem uma estrutura para fazer. Eu tinha uma chácara antes de se transformar numa pousada. Então, assim, a gente tem que construir muita coisa, fazer muita coisa, o investimento é alto, né? Então, assim, os desafios foram tremendos, né? Desde o início do negócio até o negócio tomar corpo, que teve ali seus 2 anos, mais ou menos, para o negócio realmente startar ali como pousada, com uma estrutura maior, com
podendo contratar funcionários, os desafios foram tremendos. Assim, teve desde falta de investimento, a recursos para investimento. Então, o que eu digo é ter resiliência, né? Resiliência é a chave? Resiliência, com certeza, é a chave para o negócio. Porque, na verdade, só a gente acredita no nosso próprio negócio, né? Porque quantos amigos e conhecidos falavam, nossa, você vai abrir um negócio no meio do mato. Nossa, o que você está fazendo? Nossa, tipo, então assim, só a gente mesmo para acreditar no nosso sonho, né? Na Então, verdade, as pessoas próximas, às vezes, muitas duvidam, né? Que são as pessoas que vão sim. apoiar, que deveriam apoiar, que deveriam ficar felizes, acabam agindo de forma contrária. E vocês, não, vocês tiveram lá um sonho e foram. E facilmente você desistiria, né? Era muito mais fácil ter desistido do que ter feito o negócio acontecer, por exemplo. Lógico. Então, assim, se eu fosse ouvir o que todo mundo me falou, eu tinha desistido. E para você, André? Como o Alan já descreveu, né, o que foi difícil, eu vou falar um pouquinho do que a gente tem de desafio hoje. Hoje a pousada, além de ser sempre, graças a Deus, cheia de final de semana, né? E é mesmo, hein? Quem tá pensando em reservar, já reserva logo. A gente tem bastante procura, isso é excelente, mas a gente quer agora divulgar, né, os benefícios da pousada como home office, a gente tem procuras de home office durante a semana, temos uma excelente internet, então isso é um ponto super importante de desafio para a gente continuar, né, focando e divulgar cada vez mais. A questão de eventos corporativos, a gente já fez alguns, né, já teve procura, mas a gente quer expandir ainda mais essa parte, porque a pousada ela tem essa estrutura, já recebeu grupos que meio período fizeram reuniões de integração, né, de reuniões mesmo corporativas, e na parte da tarde, do período da tarde, faziam um day off, curtiam a área da pousada, Olha que piscina. dica incrível, É gente. muito Principalmente para a bacana. empresa, né? A gente vê hoje, hoje todo mundo focando em experiência, mas as empresas para propiciarem algo diferente para os colaboradores. Sim. Então tá uma hora de São Paulo. André, qual que é a estrutura de eventos hoje da pousada, Nós né? temos duas áreas, né, cobertas, que é a área do Para eventos. restaurante e a área ali que a gente tem o bar. Hoje a gente consegue atender essa parte mais de reuniões, né, parte mais séria, né, de corporativa, Uhum. mais profissional, nessas duas áreas. E a área da pousada, né, como um todo, geralmente tem uma imersão bem grande, né, de atividades, né, que o público acaba buscando muito E dá ter para esse programar momento. atividade extra, por exemplo, uma empresa procurar com um briefing específico e quer desenvolver algo com alguma outra atividade. Vocês Sim. ajudam a montar tudo Muito. isso? Já Com fizemos certeza. algumas, né, e foram de extremo sucesso, porque com dias mais personalizados, com festas temáticas, a gente consegue trabalhar muito com a pousada fechada, né, para o evento. Desde mini weddings, desde confraternizações para empresas e até um batizado, né, um aniversário. Então tem esses vários formatos que podem ser utilizados também na Utilizados. pousada. Incrível, incrível. Gente, o tempo passa no PEN, que eu falo, eu pisco o olho, já tá dando quase uma hora de bate-papo, porque passa muito rápido. Fluiu. Fluiu. Mas antes, eu quero tem uma pergunta, antes da gente ir pro Ping Pen, que vai para os dois, na verdade. Quais são os planos futuros do Vila Verde? Olha, são alguns. Hoje a gente está. Eu tô curioso para saber. Hoje a gente adquiriu uma área vizinha do Vila Verde, né? Então hoje a gente conta com uma área de 27 mil metros quadrados, a gente adquiriu mais 10 mil metros quadrados para uma expansão. Eu disse a respeito da expansão de alguns chalés, são poucas unidades que a gente vai expandir, mas focado totalmente na experiência do casal. Então vão vir coisas bem bacanas aí pela frente. A gente, além dessa parte da expansão de hospedagem, a gente vai ter uma área de um lounge para ver o pôr do sol, ter uma vista incrível pôr do sol. Vai fazer uma estrutura para atender mais, uma estrutura melhor para corporativo e para casamentos e eventos em geral. E também ter uma estrutura para se tornar, a gente está numa linha de uma ecopousada e a gente vai também fazer nesse local novo aí uma usina solar. Que demais. Incrível, incrível. André, Foi um desafio, porque ele já falou bastante, mas faltou uma. A gente está desenvolvendo agora, para durante a semana, um spa. A gente vai ter um Vila Verde Spa, para que as pessoas tenham uma experiência completa com essa imersão mesmo na natureza. Então, um futuro bem breve, os hóspedes que fecharem as diárias durante a semana, fecharão um pacote com yoga, com massagem, com reiki, com algumas atividades voltadas, né, Isso é legal até a para o relaxar. corporativo, né? Porque a Uhum. nossa ideia é ter esse produto
produto Já para o público Sim. já para o corporativo. público corporativo, né? Então, como um benefício para o seu funcionário, né? De repente, uma premiação Para uma ou premiação de incentivo, por exemplo. E Você está do lado marketing. do marketing. Sim. que a gente tem, vai tendo o spa, teria essas aulas complementares de tanto do yoga, massagem, funcional. Já teria uma Então, grade de uma atividades. grade de atividades na semana. É um spa de bem-estar, não um Olha que spa De demais. de alimentação. alimentação, de emagrecimento. É um spa de bem-estar. Na verdade, uma linha wellness mesmo, Sim, né? é. E que Então, vamos combinar que todo mundo precisa, né? A gente precisa sair dessa correria do dia a dia Não, e assim, é e muito comum, relaxar. pessoal, assim, eu como hóspede, eu vejo muitos casais trabalhando, assim, tá ali no restaurante, sim, ou muitas vezes fica no restaurante ou no bar com o Sim. notebook, ali trabalhando, apreciando a vista, né, com o notebook olhando para a montanha. Já tivemos Então, depoimentos até de depoimentos de pessoas. Então, é muito comum a gente ver. E, assim, eu sou muito observador. Às vezes eu vejo um hóspede que é um casal, ou, né, vai um casal, outra vai sozinha, e ela fica mais isolada, lendo um livro. sim. Às vezes tem uma turma de Às vezes eu amigos. vejo uma turminha de amigos, e o Vila todo mundo tem a sua turma, a sua vibe, Sim. porque acaba se encontrando ali no meio daquele espaço, tem espaço para todo mundo. Eu acho isso incrível, Tem. né? Tem quem gosta de uma fogueira, tem quem gosta mais da Aliás, rede, a ali do fogueira é retalho. maravilhosa. Então, cada um vai se distribuindo, vai jogar um pouco de beach tênis, tem ali a quadra do beach tênis também, que hoje é a febre do momento. Então, realmente, cada um se identifica com um espaço, com um cantinho e consegue relaxar ali, encontrar a sua paz. Andréia, quais os desafios, na verdade, assim, como marketing, né? Como transmitir tudo isso que vocês falaram, que é a proposta do Vila, que é a experiência, esse refúgio, como que você conduz isso no dia a dia de uma forma tão brilhante? E de tudo isso que você conduz, qual é a dica que você dá para quem está no marketing, se inspirar em projetos, em ações, em campanhas? Porque o marketing é isso, o marketing é você viver novas ideias todos os dias. Qual que é a dica que você dá? Eu acho que essa sua última frase descreve bastante. A gente vivencia o Vila, né? Nós somos proprietários que estão lá diariamente. A gente sente de perto quais são as necessidades dos hóspedes e a gente transmite isso com muito carinho, porque realmente é o que o Alan falou no começo. Foi um lugar, um espaço pensado para que as pessoas se sintam em casa. Então, todas as experiências que a gente elabora, a forma que a gente se comunica nas redes sociais, é muito É a nossa jovial, é a né? É nossa diferente. cara, é o que a gente gosta, é o que a gente é o nosso olhar. Então a gente realmente transmite o que a gente gostaria de encontrar num lugar que a gente fosse para descansar, para se reconectar Incrível, com aquela natureza incrível. brilhante que também ajuda bastante, né? Ajuda. O local é encantador. Agora vamos pro Ping Pen. Ping Pen, acho que vocês viram nos episódios anteriores, ele é o seguinte, eu vou falar uma palavra e vocês podem, aí os dois vão ter que responder, cada uma a sua. Pode ser uma palavra, pode ser um comentário, algo que vocês sintam à vontade, eu tenho vontade de compartilhar. Então a primeira palavra é Vila Verde. Eu vou começar como Alan. Vila Verde. Para mim, hoje é o local que eu posso, vamos dizer, fazer o meu sonho, né, virar realidade. Então, assim, eu tenho outros trabalhos, mas hoje eu digo assim que é o meu trabalho, o meu hobby, tudo misturado, porque é um lugar que eu tenho um prazer enorme em estar lá, né, e fazer aquilo evoluir cada vez mais. E Então, todos os dias, e né? todos os dias. Você conhece há 5 anos atrás o que é Sim. hoje, o que evoluiu. Então, assim, eu como arquiteto, para mim é um paraíso ter aquele local para poder criar e criar e criar e criar e criar. Aliás, antes da André responder, eu vou fazer um parêntese que assim, eu fico muito feliz de estar aqui hoje entrevistando os dois e falar de um projeto tão lindo que eu conheci, praticamente do zero, vi ali crescer e ver a felicidade de vocês com um projeto tão lindo e que tem muito a ganhar pela frente. Isso hoje é algo raro, né? Porque as pessoas hoje em dia, ao invés de se contentarem, às vezes até um amigo que pode ir lá fazer um comentário, postar uma foto, marcar um story, divulgar, que poderia fazer isso de uma forma, né, tranquila, natural, hoje em dia isso é raro. Então, assim, eu me sinto no direito de falar parabéns pelo empreendimento, porque, Obrigada. assim, gente, empreender no Brasil não é fácil.
com tudo que a gente vive hoje no país, né? Aliás, não é fácil por conta de todas as barreiras que quem empreende, quem é dono de negócio sabe, e vocês, assim, foram além, né? Vocês foram realmente além do que se espera de um negócio, vocês foram para uma cidade distante, para um lugar ermo, treinar pessoas, ir atrás de pessoas. Eu vi o Alan contar que ele até fixar funcionário ia buscar e ia deixar na cidade todos os dias até a pessoa se fixar. Sim. E até ele ver que a pessoa tinha um perfil para trabalhar. Então, assim, isso é raro. Isso é muito raro. Então, eu fico muito orgulhoso de vocês estarem construindo, terem construído essa história linda, que eu acho que vai crescer muito, né? Assim, é motivo de muito orgulho para mim ver hoje e falar desse negócio que eu vi crescer. Obrigada mesmo. Andréia, Vila Verde, eu acho que eu consigo traduzir em um refúgio de paz. E isso é o que eu sinto. E o depoimento de hóspedes que já conversaram com a gente, que já foram para lá mais de 6, 10 vezes, eu acho que é o histórico que nós temos. Mais ou menos, daí para mais, de hóspedes que frequentam. a Então, média de é, quantas vezes? eu acho que do máximo já foi mais de 10. Teve hóspede que já foi Já, mais de 10 mais de 10 vezes. vezes. E com um depoimento dizendo que realmente é o refúgio de paz para eles. Que eles precisam ter essa fuga, tá? Para ir lá e se reconectar um pouquinho com a essência. Isso eu acho que transmite o que é o Que é o Viverde. Vila Verde. É a sua fuga, A fuga perfeita. a fuga perfeita. Família. É a base de tudo, né? Na verdade, tudo isso é por causa da família, né? A gente faz para poder curtir a família, ter recursos para poder proporcionar coisas bacanas para a família, enfim. Então, tudo isso é feito para a família. Que bom. Andréia. Família é a concretização de um sonho. Sonho que eu sempre tive, ter uma família como a gente tem. Então, é o maior presente para mim, a nossa família. Que bom, que bom. Casamento que tá linkado à família, mas eu coloquei separado propositalmente. Pode falar. Casamento é a base de tudo, porque a partir do momento que a gente se encontrou, que a gente se uniu, tudo fluiu, sabe? O trabalho cresceu, veio a nossa maior bênção, que é o nosso filho Pietro, de 5 anos. Que é Então, lindo. eu acho que o que a gente falou lá nos votos do nosso casamento é que juntos somos muito mais fortes. E eu acho que a gente continua com esse ideal, É verdade, depois que a gente... E o nosso casamento em si foi muito especial também, né? foi uma conquista enorme, assim, então acho que desde então a gente vem conquistando muita coisa e muita Juntos. coisa junto, Juntos. pensado junto, sonhado juntos. O segredo é Então, isso, é pensar juntos, é respeitar, Parceria. Casamento é parceria. Eu acho que Então a traduz. gente mira lá e dá a vai mão e vai junto. e vai junto. Então a gente tá remando os dois pro mesmo lado, né? Que Então, bom. Inovação. inovação. Você que é o empreendedor, Bom, a gente sempre está inovando, né? No negócio, principalmente, assim, a gente sempre busca inovações, sejam elas para facilitar o nosso dia a dia na administração do nosso negócio, sempre procurando a evolução nesse sentido também. Então, é totalmente necessário e sempre buscando a inovar, né? Em tudo, em todos os Inovar aspectos. hoje é impossível você construir um negócio sem inovar. não. E o engraçado é que se É. você vai no Vila Verde hoje e volta daqui um mês, ele vai estar diferente em alguma coisa. Então, isso é Isso é bacana. A gente não estagna. A gente quer mais, quer melhorar, quer proporcionar novas experiências. Então, é uma inovação constante. No negócio no Vila Verde, por exemplo, eu nunca fiquei, sei lá, 3 meses sem fazer uma obra razoável no espaço. Então, Tem que se assim, reinventar, né? desde todo. de coisas físicas que a gente, quem vai lá percebe, né? Que Visualmente. mudou, como na parte da nossa estrutura, né? De administração também, sempre procurando a melhor software para fazer a gestão. Então, sempre inovando e procurando atualizar os nossos processos, né? Isso eu sou testemunha, porque eu vivencio isso, eu vejo isso sempre. Liderança. Isso eu posso começar falando. Pode. Ele é um líder nato. Então, para mim, assim, hoje eu tenho como Referência? objetivo e referência o Alan como empreendedor, Como ele, líder? como líder. Eu já vi você. Ele lidera muito. Ele consegue ser uma pessoa extremamente racional, que é importantíssimo na área profissional, e ele consegue focar e liderar bastante. As pessoas têm um respeito muito grande por ele. Isso é E você bacana. me ajuda muito nisso, né? Como a gente já falou, assim, a parte da gestão de pessoas, né? A Andrea também É, é o nossa dupla é boa. braço. Gente, a gente falou do Vila Verde, mas vamos falar de hospitalidade. A Andrea responde. Olha, a hospitalidade é a base também de tudo, assim. A gente precisa que tenha um aconchego, os hóspedes sejam bem atendidos,
para que queiram voltar, para que queiram estar ali, se sintam bem, acolhidos. Então, eu acho que a hospitalidade é a É a base, base, é a né? base. Ainda mais o negócio de vocês, Sim. que complementa. Eu acho que é isso, o nosso foco é no hóspede, né? Então a gente faz de tudo para ele ter a melhor experiência e a hospitalidade é a base É a base. do Tem nosso mais uma negócio. palavra e tem uma outra que não estava na lista, né? Futuro. Futuro muito promissor, de muito trabalho, né? A gente já tem aí, nesse formato de pousada, a gente está há 5 anos e a gente tem mais para concluir todos esses projetos que a gente comentou, tem mais alguns anos aí pela frente, mas é bem promissor, muito trabalho, muito foco e bora, vamos Gente, esse cara vamos não alcançar. para. É um empreendedor nato. Andréia. E eu acho que no futuro eu peço para Deus abençoar muito o nosso trabalho, a nossa família, a nossa vida. Então, que eu acho que com essa bênção a gente consegue ter um futuro brilhante. A gente depende disso para conseguir Já que você ter um falou Deus, futuro. abençoar, o PEN, a gente fala de pessoas e negócios, fala disso. Como que é fé pra você? Isso tudo. É a base. Aqui a Deus. gente não tem. Então, A gente traz muito Deus como provedor, né? Como o foco mesmo de nos abençoar, de ter algo regendo, né? Algo, uma força acima de tudo, regendo a nossa vida. que bom, que bom. Gente, a última palavra, cada um vai responder, tá? Como sempre. Só que eu vou falar o nome, o Alan vai responder, eu vou falar o nome e a André vai responder. Então, Andréia. Meu amor, Olha! meu braço direito, bom, veio na minha vida para agregar muito, para ser uma base, uma mulher incrível, uma mãe incrível. É isso, a gente se dá muito bem. Já fizemos uma história muito bonita e com certeza ela vai ser mais ainda. Alan. O amor da minha vida, meu marido lindo e parceiro. Eu acho que tudo traduz também a parceria que a gente tem, a nossa família e a pessoa que eu mais amo na vida, que a gente construiu aí uma família. E com esse amor estamos construindo aí a vida do nosso filho, que é a coisa mais importante pra gente também, né? Com certeza. Gente, a história desse casal é linda, a história do negócio, mas eu falo que quem vê a glória não vê o dia a dia, o que passou para chegar até ali. Então, para mim, assim, tá encerrando o episódio do PEN, né, sobre essa história do Vila Verde, a história do Alan, da Andréia, mas eu não podia deixar aqui de agradecer aos dois por terem aceitado o convite. Foi um prazer, É uma nosso. honra participar. A gente adora você já como pessoa, como nosso amigo, e tem muita admiração por esse trabalho agora. Muito Obrigado. sucesso no PEN. Muito sucesso. Obrigado. Muito- Olha, assim, espero que vocês tenham gostado desse episódio, da história do Vila Verde, que eu falo que não é só uma história de um negócio, é uma história de superação de desafios, né? Porque é um projeto fora de São Paulo, é um projeto diferenciado de outros. Ah, mas existem outras pousadas, existem. Mas a tua história que você pegou, que você desbravou, né, junto com a Andréia, isso faz toda a diferença. Então, eu não podia deixar aqui no PEN, né, já que fala de negócio de pessoas, não contar essa história, não trazer essa experiência para compartilhar, né? E mais ainda, não indicar para quem ainda não conhece o Vila Verde, porque eu sou fã, eu todo amigo meu, eu quero levar para conhecer. As pessoas falam, nossa, mas você não tem outro lugar para ir? Não, porque eu gosto de Mais de 10 vezes que foi lá. a Neta que já ali. passou dos 10. Mas a gente não contou com você, estava se referindo a você. Então é isso, gente. Olha só, não esqueçam de curtir, de comentar, ativar o sininho, porque tem mais episódios vindo por aí. Tem um episódio que vocês vão se emocionar muito. Eu não vou contar ainda quem que eu vou entrevistar, mas logo vocês vão saber. E obrigado pela audiência. André e Ala, obrigado mais uma vez. Perdão, Até o obrigada. próximo episódio. Beijo.